Amém. Já fomos abençoados aí na primeira ministração do dia, queridos. E agora nós vamos para a aula do nosso discipulado de 12. Pastor Elcio ministrou na semana passada, quinta e domingo, o tema Formando os Melhores, parte 1. Eu vou dar continuidade, Formando os Melhores, parte 2. Ok? Ele compartilhou sobre alguns elementos que fazem com que o nosso trabalho seja um trabalho digno de nota, porque estamos forjando pessoas, e conforme ele mesmo já compartilhou na semana passada, as pessoas que vêm a nós, elas não estão prontas, né? As pessoas que vêm a nós, elas não estão prontas, elas estão feridas, machucadas, influenciadas por esse mundo mal, amarguradas, endividadas, enfim, há um caos que esse mundo estabelece também na vida das pessoas. Mas quando elas chegam nas nossas mãos, elas vão sendo tratadas, lapidadas, buriladas. Então, o formando os melhores, não quer dizer que eu vou escolher as melhores pessoas, como já foi explicado. Mas nós vamos fazer das pessoas doentes, aflitas, né? Vamos forjar e formar essas pessoas para que elas se tornem pessoas boas, maduras, de bom caráter, perseverantes. E esse é o nosso trabalho. Nós somos os intermediários entre esse caos e a glória. Diga, eu sou o intermediário na vida das pessoas entre o caos e a glória. Como elas vão transitar do caos para a glória? Através do discipulado. Por isso que Deus te coloca no meio do caminho dessas pessoas. Você tem um propósito tremendo na vida dessas pessoas, porque você é a ponte entre o caos e a glória. Você é importante para Deus. E hoje nós vamos trabalhar aqui, rapidamente, mais 6 elementos que fazem parte dessa formação dos melhores. Em primeiro lugar, nós vamos ser instrumentos para dar uma mão de apoio. Diga, eu sou um instrumento para dar uma mão de apoio. É mamão de mão mesmo, não de uma mão. Não é uma mão fruta, você não vai dar, apesar que eu gosto muito de mamão. Mas nós vamos dar uma mão de apoio. Ou seja, nós vamos estar atentos às necessidades físicas, práticas, corriqueiras da pessoa que está conosco. Pensando no exemplo de Davi, aqueles amargurados, endividados que se juntaram a Davi. O que Davi fez? Davi deu uma mão de apoio para eles. Davi pôde trabalhar com eles, até que houve uma mudança política, e aqueles que eram amargurados, endividados e tal, se tornaram pessoas de posição, se tornaram pessoas importantes. Davi não tinha dinheiro para emprestar, mas ele deu motivação, ele deu exemplo, ele orou com eles, ele trabalhou com eles. E se você perceber ao longo da trajetória daqueles homens, até politicamente falando, aqueles homens foram do caos à glória. Eles eram endividados, amargurados, perseguidos por Saul, mas Davi ficou com eles, trabalhou com eles, orou com eles, e fez com que através desse trabalho perseverante e contínuo, esses homens passaram a ser braço direito de Davi, foram os valentes de Davi, tiveram uma posição de honra, uma posição de glória. No ministério de Jesus, nós vamos ver que Jesus se preocupou com o que estava relacionado à vida dos discípulos. Jesus não olhou para os discípulos apenas como, olha, vocês são uma máquina de produção, eu quero que vocês tenham tantas células e que vocês ganhem tantas vidas. Não, Jesus se preocupou com a família de Pedro, por exemplo. Há um exemplo bíblico aqui, Mateus 8, versículo 14, quando você vai ver aquele exemplo em que Jesus cura a sogra de Pedro. Aqui em Mateus 8, versículo 14, a Bíblia diz assim: tendo chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Que bênção! Jesus não estava preocupado apenas com o discípulo Pedro, mas com tudo o que falava acerca de Pedro. A sogra de Pedro, a esposa de Pedro, filhos de Pedro, finanças de Pedro, vida social de Pedro.
Enfim, nosso papel é esse. A gente deve procurar estar atento a essas necessidades. Porque quem tem, por exemplo, um filho doente em casa, você sabe disso, você como pai, como mãe, sabe o que é ter um filho com febre em casa, sabe o que é ter uma pressão financeira, você sabe que é ter alguma demanda que te tira o foco, que te tira o sono, que faz você perder o rumo. E é tão bom, tão gostoso quando você tem alguém que de repente chega e é um paracleto, como você ouviu hoje, o paracleto que veio para estar ao lado. Outra semana, numa das noites livres, a gente foi fazer visita para um casal, eu e Noemi, e passando por uma rotatória, fomos lá na região da Lagoinha, e quando a gente estava quase chegando, tivemos que passar por uma rotatória, e ali nós vimos um acidente. Tinha um caminhão parado mais à frente, um carro mais atrás, lateral do carro, né, bem judiadinha. E a gente olhou para ver quem é que estava lá, e era uma irmã da igreja. E a filhinha estava assim na grama. A gente já olhou para aquela situação e falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Aí a gente não pôde parar ali, deu continuidade à rotatória, parou o carro quando a gente pôde, e a gente foi correndo, e quando a gente chegou lá, estava tudo bem, não tinha ninguém machucado, e a menininha estava fazendo lição de casa, porque não deu tempo de chegar em casa, e ela estava lá no caderninho dela, na grama, fazendo a lição de casa, e a gente ficou aliviado, né? Mas quando a gente chegou para aquela irmã, tadinha, ela estava lá, estava o motorista do caminhão que bateu nela, estava uma testemunha que se propôs a estar ali para testemunhar a favor dela. Ela não estava só, mas ela estava só de amigos. Quem estava lá era o homem que tinha batido no carro, uma testemunha que se propôs a ajudar, mas ela não conhecia. Mas quando eu e Noemi chegamos, já fomos na direção dela e já demos um abraço. Sabe quando a pessoa está tensa, mas ela encontra um amigo e ela desmonta, ai que bom, que gostoso, chegou alguém. Chegou um paracleto. O paracleto é aquele que veio para ajudar. É aquele que veio para estar ao lado. Aí ficamos ali, oramos, consolamos e anotamos o que tinha que anotar. O homem do caminhão ficou um pouco nervoso, mas não, fica tranquilo que a gente só está fazendo o nosso papel aqui e tal. Enfim, e tudo foi encaminhado, foram para a delegacia e correu tudo bem. Mas estar ao lado, o que eu quero dizer, queridos, é que dar uma mão de apoio é justamente o que as pessoas precisam. E às vezes não necessitam de palavras, elas precisam de um abraço, elas precisam saber que tem alguém orando por elas. Eu acho até interessante, queridos, que às vezes as pessoas mandam alguma mensagem dizendo, pastor, ora pelo meu pai que está no hospital, pastor, ora pelo meu marido, ora. Às vezes a pessoa nem sabe se a gente de fato orou. Mas só o fato da pessoa escrever e dizer, pastor, ora, e ela saber que tem alguém com quem ela pode se abrir naquela hora, mesmo não recebendo oração ou não ouvindo oração, não recebendo oração aos ouvidos dela, porque toda oração que chega para a gente, pastor, ora, na hora em que a gente está, se é diante de uma tela de computador, ou se é diante de algum lugar, a gente para o que está fazendo para orar, respeitando o pedido daquela pessoa. Mas às vezes a pessoa nem sabe que a gente fez isso, mas ela já descansa. Porque ela encontrou alguém para abrir o coração. O que Jesus fez por Pedro? Deu uma mão? Uma mão. Mas você vai lembrar do mamão. Dar uma mão de apoio. Então vamos dar uma ajuda, né? Socorrer, dar uma mão de apoio. Esse é o papel do discipulador. Outra coisa que parece ser a mesma coisa, mas é num outro nível mais profundo, que é dar preferência às necessidades espirituais da equipe. Diga, dar preferência às necessidades espirituais da equipe. A primeira diz respeito às necessidades do dia a dia, corriqueiras, as necessidades que surgem no caminho. Mas esse momento aqui diz respeito às necessidades espirituais, estar atento, porque às vezes a necessidade espiritual, ela é a base para as outras necessidades. Às vezes eu tenho um problema na fonte que está originando outros problemas.
E eu preciso perceber se eventualmente não tem algo espiritual que eu preciso primeiro lidar como fundamento que vai sanar outras situações na vida daquela pessoa. E o líder, por ser alguém que tem um caminho a mais andado, ele percebe mais, ele discerne mais, ele é mais maduro para poder discernir ou diagnosticar os problemas espirituais que talvez estejam na base de problemas maiores. Lá em Mateus capítulo 14, há uma situação relacionada à multiplicação dos pães e que é interessante a gente abordar apenas como citação. Mateus 14, versículo 16, nos diz o seguinte, antes do versículo 16, Mateus 14, versículo 13. Mateus 14, versículo 13, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Amém? Para um pouquinho para pensar. Se você estivesse no lugar dos discípulos, você não faria o mesmo? Olha a multidão, está caindo a tarde. Qual que é o lógico a se fazer? É chegar em Jesus, porque provavelmente eles viram Jesus ali empolgado, pregando, curando e libertando, e os discípulos já estavam meio cansados, né? E olhar para a multidão, e aquela ministração que não acabava mais, e pregação que não acabava mais. Jesus, olha, está tarde, faz o seguinte, vamos liberar o povo está cansado. E outro, não tem o que comer, que eles vão embora mais cedo, para dar tempo de ir no Carrefour, comprar alguma coisa, vai lá no Toninho e compra um pãozinho, alguma comida e tal. Enfim, deram um conselho para Jesus, que se você estivesse no lugar, eu acredito que você faria o mesmo e eu também. Mas quando Jesus olhou para aquela situação, percebeu que havia uma necessidade espiritual. Ou seja, qual era a necessidade do povo? Pão. Mas qual era a necessidade dos discípulos? Fé. E Jesus percebeu que o povo precisava de pão, mas os discípulos precisavam de fé. E a fé, ela é necessária, porque muitas vezes nós julgamos as coisas a partir do ponto de vista racional. A gente olha a situação, a gente observa, a gente faz toda a nossa avaliação humana e lógica e racional, nenhum problema em relação a isso. O grande problema é quando o nosso ministério for pautado na racionalidade apenas. Esse é o grande problema. A razão não é o problema, a razão é uma bênção, Deus nos dotou de razão e de inteligência. O grande problema é quando nós corremos o risco de desenvolver o nosso ministério a partir apenas de uma visão racional. E Jesus, ao perceber que os discípulos tinham aquela tendência, e olhando para a multidão, e olhando para o futuro desses discípulos, e até para o futuro da igreja, ele pôde perceber o seguinte: se esses discípulos não foram impactados com uma visão de milagres e com uma visão de fé, ai de nós, ai dos gentios, ai das nações, porque eles estarão diante de grandes desafios. E se eles tiverem essa mentalidade, eles vão dizer: não dá para chegar na África, não temos recursos para fazer isso, não temos barco para fazer isso, não temos pessoas para fazer isso. Jesus olhou para além da realidade humana e procurou conduzir os seus discípulos a uma experiência de fé. Uma experiência de fé. E é com base nessa experiência de fé que o Evangelho chegou até nós. A multiplicação dos pães era apenas uma ponte para que os discípulos pudessem perceber que coisas pequenas nas mãos de um Deus grande se tornam coisas grandes. Diga, coisas pequenas nas mãos de um Deus grande se tornam grandes.
E Jesus queria que os discípulos se familiarizassem com isso. Então Jesus não estava preocupado com a escassez. Jesus não estava preocupado com 5 pães e 2 peixes. Jesus não estava preocupado com 5.000, 7.000. Não era essa a preocupação de Jesus. Mas Jesus estava preocupado com uma coisa: a falta de fé. A falta de visão espiritual. Era com isso que Jesus estava preocupado. Então promoveu uma situação onde os discípulos se sentiram desafiados, onde eles se sentiram exprimidos, e eles tiveram que tomar uma decisão: ou eu fico com a minha racionalidade, que vai me levar a uma vida infrutífera ministerialmente falando, ou eu mergulho numa dimensão de fé, e começo a ver aquilo que eu não consigo ver agora. Então Jesus estava atento às necessidades espirituais dos discípulos. Vindo mais agora para o século 21 e vindo agora mais para a nossa realidade, quais são as situações que te desafiam? Não é para você se entristecer, e não é para você ficar desesperado. As situações que Deus lhe permite viver é para exercitar a sua fé, é para que você comece a ver aquela mesma situação, mas com outro olhar. Mas como é bom quando a gente tem alguém do nosso lado que tem essa visão de fé e que nos enxerta a fé, e que nos desafia e diz: olha, vai, não olha para a forma como você está olhando. Veja esta mesma situação de uma forma diferente. E esse é o nosso papel como discipuladores. Estaremos dando uma mão de apoio, mas estaremos também dando preferência às necessidades espirituais da equipe. Jesus disse: dai-lhes vós de comer. Vocês, discípulos, vão dar a eles de comer. Como, Senhor? Não tem problema, faz com que cada grupo se assente de 50 em 50, ou de pequenos grupos, em pequenos, em pequenos, em pequenos. E Jesus orou por aqueles pães e peixes, deu graças e começou a dar aos discípulos e estes às pessoas, à multidão. E na medida em que os discípulos foram partindo pão, e não acaba pão, e partindo pão, e eles sabiam que tinham vindo de um menino com 5 pães e 2 peixes, gente, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Aquilo para eles foi um impacto, aquilo para eles foi algo extraordinário, foi algo tremendo, porque eles perceberam que o pouco nas mãos de Deus se torna muito. E eles nunca mais esqueceram disso. Nunca mais esqueceram. Vamos pensar em Pedro. O que Pedro tinha de pouco? Pouca formação escolar. A Bíblia diz que ele era iletrado. Praticamente ele mal sabia escrever o nome. Pouca coisa. Apesar que isso era muito comum na época de Jesus. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. E Pedro era indouto. Mas quando ele viu o pão, gente, não acaba mais, não acaba mais. Ai, o pouco nas mãos de Deus se torna muito. Então, o tempo se passa, o Espírito Santo vem, e aí Pedro tem a sua primeira experiência para pregar a palavra. E na sua primeira pregação pública, quase 3.000 almas se convertem. Quase 3.000 almas são batizadas. Você acha que a experiência da multiplicação dos pães não teve um impacto na vida dele? Ele podia dizer: eu tenho pouca formação, eu tenho poucas condições, eu tenho pouco tempo de vida cristã, porque no máximo ele tinha de 3 anos e meio, talvez até menos do que isso, porque os discípulos começaram a ser chamados depois de 1 ano de ministério de Jesus, então provavelmente 2 anos e meio, 3 anos de convertido que ele tinha. E ao se levantar, tendo pouca formação escolar, e prega, e ver quase 3.000 almas se batizando, gente, você acha que a experiência da multiplicação não teve impacto na vida de Pedro? E é isso que nós precisamos ter. A visão do discipulado nos ajuda a perceber as necessidades espirituais da equipe. Terceiro lugar, concentre-se neles. Concentre-se neles. Concentre-se nos seus discípulos.
Concentre-se nos seus discípulos. Guarda bem isso. Porque Jesus tinha um ministério público, um ministério de multidões, mas ele se concentrou em 12 pessoas. Qual o valor dessa concentração em 12 pessoas? Foi um valor tremendo. Repito, o Evangelho chegou a nós porque o Evangelho não chegou a nós porque Jesus pregou para as multidões. O Evangelho chegou a nós porque Jesus se concentrou em 12 pessoas. Quando nós alcançamos multidões, esse alcance pode ser um alcance amplo, porém de efeito curto. Mas quando nós nos concentramos em poucos, pode ser um impacto pequeno, mas com uma repercussão futura a longo prazo. A gente não deve se impressionar, puxa, aquela pessoa converteu milhares de pessoas. Mas passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, onde estão esses milhares? Muito provavelmente foram impactados naquele culto, ou naquela cruzada, mas por não haver continuidade, foram fogo de palha. Provavelmente muitos voltam para suas antigas religiões, por falta de acompanhamento. Mas veja que quando Jesus se concentrou em 12 pessoas, quando ele faz a oração de João 17, ele diz: todos os que o Senhor me deu, eu os conservei, com exceção do filho da perdição, referindo-se a Judas, né? Mas todos os que o Senhor me deu, eu cuidei deles, e eu os preservei, e eles ficaram. E eles perseveraram, porque o trabalho que Jesus havia desenvolvido nessas 12 pessoas foi um trabalho com poucas pessoas, mas com uma duração a longo alcance. Porque Jesus teve a oportunidade de imprimir valores, incutir neles verdades eternas, valores eternos no coração de cada um deles. Concentre-se neles. Concentre-se neles. Não precisa nem abrir a passagem bíblica que eu anotei aqui, porque só o que eu falei já é suficiente para você entender o valor de você se concentrar em alguém. Mas Jesus tem uma experiência do Monte da Transfiguração, quando ele sobe e ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E quando ele sobe ao monte, ele se transfigura. O que é transfigurar-se? É permitir que as pessoas o vejam, não no formato físico, terreno, momentâneo, mas os discípulos, Pedro, Tiago e João, viram Jesus glorificado. Viram Jesus como se ele já tivesse com um corpo pós-ressurreição, com um corpo celestial, e foram impactados. E viram também Moisés e viram Elias conversando com Jesus ali no Monte da Transfiguração. E eu fico pensando assim, puxa, se a Tânia tivesse a oportunidade de estar lá, né, Tânia? Seria uma bênção. Se o Pascoal tivesse... Maravilhoso. Quem não gostaria de estar com Pedro, Tiago e João, vendo Jesus transfigurado no Monte da Transfiguração, juntamente com Moisés e com Elias, e Jesus ali no meio? Quem não gostaria de estar lá? Todo mundo. Os 12 também gostariam de estar lá, mas nem os 12 Jesus levou. Ele levou os 3 principais, Pedro, Tiago e João. E esses Pedro, Tiago e João foram e viram. Por que Jesus levou os discípulos e se concentrou neles, e especialmente nesses 3? Porque em pouquíssimo tempo, esses mesmos 12 veriam Jesus de uma outra forma, ensanguentado, chicoteado, com uma coroa de espinhos na cabeça, frágil, morrendo. Se eles não tivessem a visão do Jesus glorificado, se eles não tivessem a visão do Jesus cheio de glória, muito provavelmente diante da última visão, eles teriam desistido, teriam fugido. E na verdade, na hora H, nem Pedro, nem Tiago ficaram ao pé da cruz. Desses 3 que foram para o monte, só um ficou, João. Mas foi a esse João que Deus deu a visão da ilha de Patmos, do Apocalipse,
do Cristo glorificado, do Cristo cheio de glória. Mas, amados, vejam que o valor de Jesus ter se concentrado nos seus discípulos e de tê-los levado por experiências fortes, porque a prova vem para todo mundo, gente. A hora da prova, a hora da luta, a hora da dificuldade, vem para todo mundo. Mas quando você tem um discipulador que está com você e o ajuda a ver no mundo da transfiguração, a ter experiência do mundo da transfiguração, e não quer dizer que você vai ver Moisés, Elias e Jesus, até porque não precisa. Moisés, Elias e Jesus, então somente diz o seguinte: Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e Jesus no meio. Ou seja, a lei e os profetas falaram de Cristo, então vocês estão no caminho da verdade. Vocês não precisam ter medo, não precisam ter dúvida, a cruz vai chegar, mas olha, Moisés e Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, as escrituras estão respaldando a vida e o ministério de Jesus. Então fiquem firmes, a cruz será necessária, mas fiquem firmes. Hoje não precisa mais do mundo da transfiguração, ou de ver Moisés ou Elias. Por quê? Porque tudo isso está num pacote dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Então não preciso mais de um mundo da transfiguração para ver, porque eu já vejo aqui, eu já vejo no meu espírito, no meu coração. O Espírito Santo veio morar em mim e gravou a palavra dentro de mim. E o valor do ministério do discipulado é isso: ajudar a impregnar a palavra e o Espírito no coração dos nossos discípulos. Especialmente porque o dia da prova vem, o dia da angústia pode vir, mas ele terá fundamento necessário, ele terá base necessária para suportar o mal. Em nome de Jesus. Em quarto, oi? É Mateus 17, versículo 2, que é o da transfiguração. Concentre-se neles. Mateus 17, versículo 2, é o da transfiguração. Vamos lá para o 4, 5 e 6 rapidinho. Quarto lugar, forjando neles, ou forjando, neles não, forjando laços de amizade com eles. João 15, 15. Forjando laços de amizade. João 15, 15. João 15, 15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos. Porque ao amigo a gente abre o coração. O que Jesus fez com os 12? Abriu o coração. E abriu o coração de tal maneira que ele chegou até a dizer: a minha alma está triste até a morte. Olha só, Jesus abriu o coração dele para os amigos, para os discípulos. Abriu o coração. Mas também amigo, aqui no aspecto positivo, de tudo aquilo que Jesus ouvia do Pai, ele abria para os seus amigos, abria para os seus discípulos. Não havia nada que o Pai houvesse lhe falado que ele não tenha fielmente reproduzido, compartilhado. E esse é o valor do discipulado. Você como líder, você tem as suas experiências com Deus. Deus te fala, é ou não é? Deus fala com você, mostra um texto bíblico, lhe dá experiências espirituais. E é tão importante quando a gente tem um grupo de discípulos para quem a gente abre o coração e diz: Deus me tem falado isso, vem comigo nesse caminho. E isso se faz ao amigo, estabelecer laços de amizade. Houve um momento em que Jesus chamou os discípulos e disse: vinde aqui a um lugar à parte, a gente já pregou muito, já expulsou muito demônio, e agora vocês precisam descansar um pouco. Vem aqui descansar um pouco. Que legal você com seus discípulos,
Você trabalha com eles, você evangeliza com eles, mas também você passeia com eles. Você separa um lugar e diz, olha, vamos passar um dia, a gente não vai pregar para ninguém, não vai orar por ninguém, vamos passar um dia só para a gente descansar, para a gente pegar uma aguinha quente, vamos pegar aí um lugarzinho onde a gente possa ir e descansar, comer uma comida boa e ter um momento de refrigério. Você faz isso com amigos. Estabelecer laços de amizade com seus discípulos. Amém, queridos? Eu vou só citar os dois últimos, que diz o seguinte, o êxito, esse é o quinto ponto, o êxito é determinado pela equipe. Diga, o êxito é determinado pela equipe. Veja que quando Jesus envia os 12 voltam compartilhando vitória. Quando Jesus envia os 70 voltam dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Mas você não vê uma vitória em particular. Não, é a vitória do grupo. É a vitória da equipe. Amém? O nosso trabalho deve ser em equipe, porque o êxito é determinado pela equipe, ok? Mas em último lugar, em sexto lugar, líderes fortes fazem ministérios fortes. Diga, líderes fortes fazem ministérios fortes. O que é ser um líder forte? Não estamos falando aqui de uma pessoa de personalidade forte, necessariamente. Líder forte é um líder que pode não ter uma personalidade forte, mas ele tem um caráter forte, mas ele tem virtudes fortes, mas ele tem um modelo de vida forte que deixa impregnado um valor na vida dos seus discípulos. Para que você tenha virtudes bem acentuadas, você precisa se exigir, você precisa se policiar mais. E era exatamente isso que acontecia tanto com Paulo quanto com Jesus. 1 Coríntios 9, estou encerrando com isso, 1 Coríntios 9, 26 e 27, e João 17, versículo 19. 1 Coríntios 9, versículos 26 e 27, 1 Coríntios 9, 26 e 27 diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Guardou bem isso? Esse texto aqui é para você decorar. Vamos decorar esse texto aqui? Não agora, mas olha só o versículo 27, 1 Coríntios 9, 27. Mas, eu queria chamar o grupo de louvor para ir já se preparando, o pessoal do louvor pode chegar aqui. 1 Coríntios 9, 27, mas não olha para o pessoal que vai se movimentar. Olha para mim aqui, eu quero que você atente para esse versículo. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo tem em mente? Paulo tem em mente o seguinte, gente, eu sou um líder e eu sou um modelo para as pessoas. Então, se eu prego, por exemplo, para não andar xingando por aí, então eu prego, você não pode xingar as pessoas, você não pode xingar teu marido, nem tua esposa, nem teus filhos. Mas na hora do meu nervoso, eu pego e xingo, o meu modelo, o meu exemplo, fala mais do que 1000 palavras. Digo, o meu exemplo fala mais do que 1000 palavras. Então, do que Paulo está dizendo? Eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão. Ou seja, se eu tenho uma tendência para uma determinada área, principalmente porque estou sendo um modelo para outros, o que eu vou fazer? Eu vou me policiar, eu vou esmurrar, não literalmente, claro, mas eu vou
me esforçar de tal maneira que aquele vício, que aquele hábito seja vencido em minha vida. Amém? Porque eu sou um modelo, eu sou um exemplo para as pessoas. Então se eu pego e falo, cuidado com a imoralidade, cuidado com a pornografia, cuidado com essas coisas que maculam a sua mente. Mas no meu particular, sozinho, vou lá e entro pelo caminho da imoralidade ou da imundície nessa área, o que eu estou fazendo? Eu não estou sendo um modelo de como se vence a tentação. Porque se eu falo para o outro não fazer e eu vou lá e faço, eu não estou dando um modelo de como se vence o mal. Então, discipular alguém, queridos, é ter a consciência de que líderes fortes fazem discípulos fortes, fazem ministérios fortes. E ser forte não é ter uma personalidade forte tão somente, mas é ter um caráter elevado, é ter um padrão elevado, onde você se exige mais, onde você entende que o exemplo de vida fala mais do que 1000 palavras. E só Paulo se policiava? Não, Jesus também. Veja o que está em João 17, versículo 19. Evangelho de João, esse é o último versículo. João 17, versículo 19. Olha que texto lindo e que nos ajuda a entender também a humanidade de Jesus. João 17, versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não era somente Paulo que se policiava, Jesus se autodominava. E por amor deles e por eles, eu mesmo me santifico, eu mesmo me separo. Você acha que Jesus estava sempre querendo orar? Você não acha que tinha hora que Jesus estava cansado? Vamos ver um exemplo bíblico do Jesus cansado. Vamos pensar no exemplo bíblico do Jesus cansado. Todo mundo lembra do barco, né? No barco lá na Galileia, Mar da Galileia, depois de uma tremenda campanha de oração, de expulsar demônios, de pregação e de tudo, ele atravessa ali daquele lugar e vai para outro lugar, e aí quando ele chega no barquinho ele desmonta, ele está cansado. Se alguém chegasse para ele, Jesus, vamos orar? Não, agora eu quero dormir mesmo, agora eu não quero orar não, agora eu quero dormir. Ele estava cansado. Então Jesus não era um super-homem que estava sempre pronto para orar. Jesus não era um super-homem que estava sempre pronto para fazer o bem. Mas o que ele tinha que fazer muitas vezes? Ele tinha que se sacudir, ele tinha que dizer, olha, vamos que vamos, porque eu a mim mesmo me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Então não era sempre que ele queria acordar de madrugada para orar, mas ele se esforçava para se levantar de madrugada para orar, porque eu mesmo, a mim mesmo me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Isso quer dizer o seguinte, que no nosso ministério de discipulado, nós vamos nos exigir mais, nós vamos cobrar mais de nós, porque o nosso padrão precisa ser mais elevado, tendo em vista pessoas que nos seguem, pessoas que nos veem, e pessoas que são inspiradas através da nossa vida. Então às vezes você vai ter que dizer para você mesmo, alma, você não tem direito a se desanimar. O salmista tinha que falar para a alma dele, né? Às vezes, dize, ó minha alma, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Era Davi falando para a sua própria alma, dizendo, alma, sacode-te, alma, se levanta, alma, se desperta. É você falando para a sua própria alma, porque a sua alma, sua própria alma às vezes não vai querer fazer, não vai querer entender, mas em favor dos outros, a nós mesmos nos santificamos. Amém?